Bom, pessoal, eu tentei gravar essa aula, né, para deixar aí com vocês. E aí a gente inicia falando sobre os padrões de herança ligada ao sexo, herança monogênica, certo? Então, isso quer dizer que o alelo vai estar localizado nos cromossomos sexuais. Existem heranças ligadas ao cromossomo X e heranças no cromossomo Y, ou seja, alelos do cromossomo Y, certo? Esses padrões em mulheres, eles acontecem em homozigose ou em heterozigose, né? E no caso do homem, vai ser em hemizigose, porque ele apresenta os dois cromossomos sexuais diferentes, né? Um único X e um único Y. Bom, então a gente começa mostrando os distúrbios recessivos ligados ao cromossomo X, tá? Então, quando a gente diz que ocorre quase que exclusivamente em homens, é porque o homem ele apresenta a hemizigose, ou seja, apenas um cromossomo X. Então, caso ele apresente esse alelo recessivo, ele vai manifestar o distúrbio, certo? As mulheres podem ser portadoras não afetadas, ou seja, ela pode apresentar uma heterozigose. E aí ela pode passar para os seus filhos esse X, né? Porque no caso ela tem dois cromossomos X. Já os homens afetados, eles não transmitem para os seus filhos, os filhos homens, porque o que vai determinar ter um filho é o cromossomo Y e não o X. E ele vai passar 100% para as suas filhas, no caso, se ele for de fato afetado, porque é o X que indica aí o sexo feminino. Então, para filho não tem como, porque ele vai passar o Y, né? O X, no caso masculino, é proveniente da mãe. Então, o homem afetado, no caso, ele pode ter netos afetados através das suas filhas, que serão portadoras obrigatórias. Assim como no caso aqui, que a gente pode observar como que é representada a herança recessiva ligada ao sexo no heredograma, né, que seria, no caso, o círculo e a bolinha, certo? Então, o primeiro distúrbio que a gente vai ver é o daltonismo, né? O daltonismo é uma herança recessiva ligada ao cromossomo X. Então, aqui ao lado, por exemplo, a gente tem um homem daltônico casado com uma mulher portadora. Então, se no cromossomo X existe o alelo Dzinho, numa mulher, para ser daltônica, ela tem que ser XDzinho, XDzinho. Já o homem daltônico, em um único X, ou seja, hemizigose, ele já apresentará o daltonismo, certo? Então, nessa imagem, a gente tem a probabilidade, né, desses filhos serem daltônicos ou, e no caso das filhas, daltônicas ou portadoras, né? Então, acaba que apresentamos um homem daltônico, que seria XDzinho Y, casado com uma mulher portadora, XDzão, XDzinho, ela vai apresentar esse tipo de padrão aí, certo? Então, observe que o pai, né, ele vai transmitir para todas as filhas o X com o Dzinho. Então, ele vai poder ter aí, no caso, uma filha daltônica e uma filha portadora, né? 50% de chance para cada. Então, a filha portadora recebe o X Dzão da mãe, que também passa ali para o filho, no caso, vai ser normal, né? E o XDzinho, ela passando para o filho,
que vai ser daltônico, né? E para uma filha também, que vai apresentar o daltonismo. Então, é dessa forma que a gente verifica as probabilidades, ok? Um outro padrão visto é a hemofilia, né? A hemofilia, ela é caracterizada justamente pela falta de coagulação sanguínea, certo? Então, no caso, a maioria vai ser homem, né, que vai ter a hemofilia. Para uma mulher é extremamente complicada, especialmente na época que uma mulher hemofílica, uma menina hemofílica, quando inicia ali a sua menstruação, a primeira menstruação, ela não vai mais parar, né, de sangrar, né? É a mesma história contada na Bíblia da mulher que teve o fluxo de sangue contínuo e aí toca nas vestes de Jesus Cristo e aí recebe uma cura, né? Trata-se de uma mulher hemofílica. Dificilmente uma mulher hemofílica vai poder ter filhos. Então, mas como que é o padrão da hemofilia, né? Como que vai se dar? Então, XHzinho e vai apresentar os seguintes genótipos de acordo com o fenótipo. Então, a mulher normal, ela vai ser XHzão, XHzão. Mulher portadora vai apresentar XHzão, XHzinho. E a hemofílica, em homozigose, somente XHzinho, XHzinho. Então, o homem normal, ele vai apresentar XHzão Y e o hemofílico XHzinho Y, mais uma vez aí, provando a hemizigose para um distúrbio recessivo no cromossomo X. Então, aqui a gente apresenta 3 cruzamentos possíveis, né? Um homem normal com uma mulher portadora, mulher normal com um homem hemofílico com uma mulher portadora. Então, a gente vai ver aqui, tentar ilustrar como seria o cruzamento aqui para a gente analisar esses resultados apresentados. Então, o homem normal é XHzão Y, mulher portadora XHzão, XHzinho. Então, colocando a distribuição dos gametas. Então, aqui eu vou distribuir XHzão Y do pai e aqui na vertical XHzão, XHzinho da mãe. Então, o primeiro indivíduo vai ser uma filha normal, né? XHzão da mãe com XHzão do pai. O outro indivíduo, no caso, vai ser um filho normal, né? Vai herdar o XHzão da mãe e o Y do pai, então, sem hemofilia. Para o próximo indivíduo, temos o XHzão do pai, XHzinho da mãe. Então, uma menina portadora. E por fim, temos aí um menino hemofílico, né? Ele vai herdar o XHzinho da mãe e o Y do pai e desenvolverá a hemofilia. Agora a gente vai ver um outro cruzamento, né? Uma mulher normal casada com um homem hemofílico e fazer a mesma análise das probabilidades de como serão esses filhos. Então, temos o homem hemofílico, mulher normal, né? Então, distribuição aqui dos gametas masculinos, XHzinho Y, gametas femininos, XHzão, XHzão. E aí a gente vai verificar como que vai ser o padrão genotípico desses filhos. Então, temos aí para esse primeiro indivíduo uma filha portadora, XHzão da mãe, XHzinho do pai. E aí a gente pode verificar que todas as filhas vai ter esse mesmo padrão, XHzão da mãe, XHzinho do pai. Todas as meninas serão portadoras, mas normais.
né? E quanto aos meninos, sempre vão receber o XHzão da mãe. Então, nenhum deles herdará a hemofilia, né? Agora nós vamos verificar esse último cruzamento, né? Um homem hemofílico com uma mulher portadora. Veja que aqui a incidência da hemofilia vai ser bem maior, mas também há a probabilidade de se ter um filho normal, né? Filha portadora, filho normal. Então, os indivíduos, o homem hemofílico vai ter XHzinho, Y, mulher portadora, Hzinho, XHzão, XHzinho. Bom, então a gente vai fazer aqui, né, o quadradinho de Punnett para fazer a distribuição desses gametas. Então, para o pai, XHzinho, Y, e para a mãe, XHzão, XHzinho, né? Mulher normal, portadora. Então, o primeiro indivíduo aqui vai ser uma filha, que vai herdar o XHzão da mãe com o XHzinho do pai. Filha normal e portadora, tá? XHzinho do pai com o XHzinho da mãe, temos uma menina hemofílica, tá? Eu coloquei aqui na cor verde para a gente destacar um pouco mais, certo? O outro indivíduo, XHzão da mãe, Y, teremos um menino normal, enquanto que XHzinho e Y do pai tem uma criança hemofílica, um menino hemofílico. Bom, agora nós vamos observar os distúrbios dominantes ligados ao cromossomo X, né? Então, homens e mulheres, no caso, serão afetados e as mulheres em maior frequência, porque nesse caso, a mulher ela pode herdar o distúrbio numa combinação alélica heterozigótica, né? Então, as mulheres heterozigotas, elas são menos gravemente afetadas do que os homens, porque no caso o homem é no único cromossomo, que é o cromossomo X, com o alelo dominante, ele já vai ter aí a versão mais agravada do distúrbio. E no caso, todas as filhas desse homem apresentarão o distúrbio, né? Porque ela vai receber esse alelo dominante. E aí ele vai se expressar tanto em homozigose quanto em heterozigose. No caso do homem, em hemizigose. Bom, e esse esquema traz aí dualidades, né? No caso do homem portador e da mulher que é afetada, né? Só de ter aí um dos X. E como que poderá ser aí a prole, né? Os filhos desse casal. Então, observe que quando a mulher ela é normal, ela tem praticamente as mesmas chances que uma mulher portadora. Bom, e o exemplo que eu trouxe é justamente o do raquitismo. O raquitismo é a redução na reabsorção do fosfato, lá que ocorre na filtração do sangue, né, nos rins. Então, a pessoa portadora do raquitismo, ele vai ter aí uma deficiência, uma má formação nos ossos, já que o fosfato faz parte da matriz óssea e é extremamente importante aí para a composição do osso, tá? Bom, uma outra síndrome é a síndrome de Rett, né? Então, eu escolhi essa imagem porque ela é bastante significativa, porque ela é uma síndrome que é caracterizada basicamente por uma deficiência intelectual bem acentuada e os indivíduos, pelo menos os homozigotos, eles apresentam essa aparência, né? E aí ao lado nós verificamos um heredograma, um possível casamento de uma mulher que certamente é heterozigótica, porque ela tem filhas normais, né? Então ela vai ter ali um XRzão, XRzinho, tá? E aí provavelmente nesse caso
a síndrome é mais amena e aí essa mulher consegue, dessa forma, casar e ter filhos também. O outro padrão de herança é ligado ao cromossomo Y, né? Então a gente chama de herança holândrica, que vai afetar apenas os homens, tá? Esses homens afetados não vão passar essa herança para as filhas, obviamente, mas todos os filhos vão receber essa herança. Então a gente chama isso de transmissão vertical. Um exemplo é a hipertricose auricular, que se trata ali daquele cabelinho que nasce na orelha e se deixar ele vai crescer igual a barba, né? Então, graças a Deus as mulheres não possuem isso, mas a maioria dos homens sim. Então, a gente observa, por exemplo, nesse heredograma, né, o indivíduo número 1, ele apresenta e ele vai passar para o indivíduo 3, que casa-se, né, obviamente, e aí os filhos, homens, todos eles, o indivíduo 6, 7 e 9, vão apresentar. Indivíduo 6 ali aparece como um casamento também, tendo 2 filhos, o indivíduo 12 e 13, com a herança. Já o indivíduo número 10, casado com um homem que não tem a herança, ele não passa para os filhos, né? Obviamente. Então, a gente observa que todos aqui o bisneto recebeu essa herança ali de forma vertical do seu bisavô. Bom, então agora eu passo esse roteiro, né, para que a gente consiga rever a herança monogênica com dominância completa vista na primeira lei de Mendel. Então, eu estou sugerindo aqui que vocês escolham um gene, um dominante e um recessivo para alguma característica, tá? E que represente em seguida esse gene com alguma letra, né? A letra inicial, preferencialmente do caráter recessivo, como eu coloco aqui no exemplo da ervilha, da cor da ervilha. Depois, você deveria montar os genótipos envolvidos e fazer o cruzamento até chegar em F1 e fazer o cruzamento em F1 para a geração filial 2, aplicando dessa forma a primeira lei de Mendel. Após isso, você deverá fazer os cruzamentos montando o quadro de gametas e apresentar uma análise segundo esse enunciado, né? A proporção dos genótipos e a proporção dos fenótipos. Então, aqui a gente elege, né? Elegemos como, por exemplo, a questão do lobo da orelha, né? Que são 2 tipos de padrão, né? Ou o lobo preso, da orelha presa, ou, no caso, a orelha solta. Então, como a orelha solta é dominante, vamos trocar aqui, né, para utilizar a letra P. Então, pezão terá a orelha solta, pezinho, o lobo da orelha presa, né? Primeira coisa que a gente deveria fazer é isso daí. Agora, a gente vai fazer o cruzamento dos parentais, ou seja, lobo da orelha presa, lobo da orelha solta, e teremos ali em F1 uma proporção de 100% de indivíduos heterozigotos, né? Então, aí fica muito fácil da gente fazer essa comparação. O cruzamento de F1, que é outra parte do desafio, né, do roteiro, a gente vai fazer aqui o cruzamento dos híbridos em F1. Então, teremos o primeiro indivíduo pezão, pezão, mais 2 indivíduos pezão, pezinho e o pezinho, pezinho. Então, a proporção genotípica vai ser 1:2:1. Né? Então, eu tenho um homozigoto dominante, 2 heterozigotos e um recessivo, né? Um homozigoto recessivo. E no caso aqui, a proporção fenotípica será 3:1, porque eu tenho 3 pessoas, né? 3 indivíduos com o lobo solto para um indivíduo com o lobo da orelha preso. Então, por que é importante a gente fazer esse roteiro de estudo, né? Para entender como que é
os padrões genéticos lá na dominância completa, ou seja, você tem um alelo dominante, um alelo recessivo e esses padrões são conhecidos aí como monohibridismo com dominância completa, né? Então, tanto vimos esses padrões em autossômicos, em genes autossômicos que estão lá nos 22 pares de cromossomos e também ligados ao sexo, no caso, os cromossomos sexuais, certo? Então, gente, para que a gente precisa ver isso? Porque aí a gente tem na primeira lei de Mendel, a proporção 1:2:1 é o genótipo e 3:1 a proporção dos fenótipos. Mas acontece em algumas situações, né, que vai ter uma alteração nessas proporções, tanto nas proporções genotípicas como nas proporções fenotípicas. A primeira delas é o que a gente chama de dominância incompleta ou também conhecida como codominância. E um excelente exemplo é o da flor, conhecida como Mirabilis jalapa. É a flor maravilha, né? Ela tem um padrão bem específico de cores. A flor Mirabilis jalapa, ou flor maravilha, ela vai apresentar um gene, um alelo Vzão para a cor vermelha e um alelo Bzão para a cor branca. Bom, então fazendo o cruzamento aqui de uma planta Vzão vermelha, Bzão branca em F1, né, 100% híbridos, vão manifestar um fenótipo intermediário que é a cor rosa. Fazendo esse cruzamento desses indivíduos heterozigotos, aí a gente vai analisar a proporção genotípica e fenotípica. No caso da primeira lei de Mendel, 1:2:1, genotípica, fenotípica 3:1, certo? E aí, fazendo a distribuição, né, dos gametas no quadro de Punnett, a gente vai ter aí um primeiro indivíduo vermelho, Vzão, um outro indivíduo Bzão rosa, né, de cor rosa, o segundo indivíduo também rosa e, por fim, um indivíduo Bzão branco. Então, se a gente for observar a proporção genotípica, ela se mantém, porém a proporção do fenótipo ele é alterado, né? Porque a gente vai ter um indivíduo com flores vermelhas, dois com flores rosa, para um com flores brancas. Então, no caso aqui da codominância, ou também chamada de dominância incompleta, né? Também chamada de herança intermediária, a proporção genotípica vai ser igual à proporção fenotípica. Então, a aula por hoje vai ficar até aqui, até essa parte, e na próxima quarta-feira ou na próxima segunda-feira a gente continua dependendo do nosso horário.